que é linguagem corporal? A gente fez alguns vídeos já, e em algumas aulas eu falo isso para os alunos, que a maior parte da comunicação, 78% da comunicação interpessoal, ou seja, entre eu ou uma ou mais pessoas, ela é não verbal. Como assim? Depende de como eu me gesticulo, como eu falo, a direção do olho, o tom de voz também conta bastante, se eu fico só no mesmo tom de voz, xoxinho, se eu aumento, se eu altero o tom de voz. Por isso que algumas religiões, algumas igrejas neopentecostais, algumas igrejas neopentecostais têm um padrão de comportamento muito parecido de pastores. Você pega um pastor, o líder da igreja, todos os outros falam igual, cara, é incrível. O tom de voz, a rouquidão, eles tentam aumentar o jeito de gesticular, tudo isso aí tem um porquê. E é um porquê substantivado, não é um porquê de incógnita, de dúvida, não. É um porquê que tem um motivo, entendeu? Então, assim, essa é a nossa grande ideia. Entender um pouquinho, coisa bem simples, sobre essa importância da linguagem corporal e no meio policial. Porque tem sim sentido. O policial, ele tende a ter uma linguagem corporal, principalmente no dia de serviço, mais assertiva. Inclusive, grave essa palavra, assertividade. Essa palavra assertiva ou assertividade é um item que é avaliado em um teste, que não cabe aqui falar qual é, mas um teste que cai no seu exame psicológico. Então, o que é essa assertividade? É ter segurança. E olha, lembrando, a postura corporal vai influenciar em tipos de hormônio. Olha só como é importante. Um hormônio que ele é predominante no homem, porém as mulheres também têm, que é a testosterona. Então, assim, a sua postura, se você pega uma pessoa que está sendo vitimada hoje por uma doença grave, inclusive, que é a depressão, se você analisar a postura corporal dela, como que ela é? Uma pessoa depressiva, melancólica, né? Uma pessoa para baixo, sabe? Aquela pessoa que ocupa menos espaço no universo possível, xoxinha, assim, tá bem deprimida, né? E isso vira um nicho ou uma relação simbiótica, um ciclo vicioso. Como assim, Caio? Porque assim, ó, a partir do momento que eu tenho uma postura corporal xoxinha, eu estou liberando mais cortisol, que é o hormônio do estresse, da insegurança, da ansiedade, do medo, e estou diminuindo o hormônio dopamina, oxitocina, serotonina, e estou diminuindo a produção de testosterona, que é o hormônio da segurança, o hormônio de ser assertivo, o hormônio de ser alguém com firmeza, ter convicção de quem eu sou e saber me posicionar da frente das pessoas. Não me sentir pior nem melhor que ninguém, é ter segurança existencial, saber quem eu sou, né? Então, neste momento, a testosterona ela é importantíssima. Porque se eu produzo menos testosterona, automaticamente minha postura corporal está ajudando essa produção, inibindo essa produção de testosterona, os meus pensamentos automaticamente são mais negativos. Então, se os meus pensamentos são negativos, eu não consigo, sabe? Eu sou vítima, o mundo conspira contra a minha pessoa, os Illuminatis conspiram contra a minha pessoa, o universo conspira, a Terra é plana porque não querem que eu saia, porque do meu ambiente, do meu nichinho. O mundo, a vacina é para me destruir, sabe? Os professores não gostam de mim, minha mãe não gosta de mim, Deus não gosta de mim. Então, se eu caio nesse nicho de mundo, de bolha vitimista, os meus pensamentos tendem a produzir um comportamento mais depressivo. E produzindo um comportamento mais xoxinho, mais inseguro, mais depressivo, eu vou produzir menos testosterona. Automaticamente eu fico nesse ciclo vicioso de comportamento e pensamento. E eu fico alguém inseguro, alguém que não sabe se portar diante dos problemas da vida. E o policial tem que ter uma postura oposta. A coluna, a partir do momento que eu ocupo a postura mais ereta, eu vou colocar aqui na tela para você o exemplo do Silvio Santos. É um personagem interessante. Você está vendo aí na tela? O Silvio Santos, né? Ele está no palco aí, como você está vendo, no ambiente de trabalho dele. A gente sabe aqui no Brasil que o Silvio Santos é alguém conhecido como um líder da comunicação. Em programas de auditório, esse cara é um líder, é referência, né? E olha só como que é a coluna dele. Ele fica ereto. Ele mostra, o peitoral dele é para frente. Porque naquele ambiente, ele sabe que ele é bom, ele sabe que ele tem segurança, ele sabe que ele domina aquela arte de falar, de ser comunicativo, ele sabe. Então, por isso que ele tem essa postura assertiva de segurança. E isso, no âmbito da inconsciência, é inconsciente, nós não percebemos, é transmitido para as pessoas. Imagina um policial andando na rua, então, né, todo xoxinho, seguro, vai abordar um cara. Não vai. O criminoso não vai respeitar, vai atirar, vai fugir, vai atacar.
Porque ele não está sentindo assertividade. Então a postura do policial tem que ser sempre uma postura assertiva. Segurança. Porque só pelo comportamento que eu tenho, eu automaticamente eu já me coloco na posição da pessoa de respeito e faço ela se colocar diante de mim de respeito. Então isso aqui é polêmico, hein, gente? Ó, o jeito com que as pessoas tratam você é porque é o seu jeito de lidar com as pessoas permite isso. Então, se você é uma pessoa que não tem respeito no ambiente que você mora, na sua comunidade religiosa, na sua comunidade de trabalho, na sociedade em geral, se você é uma pessoa que as pessoas não te respeitam, não mostram para você respeito, a culpa não é delas. A culpa é sua. Porque você não se impõe nesse sentido de mostrar quem é você. Você sempre se põe como vítima, xoxinho, xoxinho. Então, o segredo da vida, das relações interpessoais, é você saber se impor, se posicionar, corrigir sua postura. Tem até um corretor de postura que você compra barato em farmácia aí, que você coloca aqui. Você é aquela pessoa que tende a dar mais agachada. Se você colocar esse corretor de coluna, você vai aumentar mais sua coluna. Aumentando a sua coluna, você vai estimular a produção de testosterona. Testosterona é o hormônio da segurança, de ser assertivo. Então você vai melhorar seus pensamentos também. Automaticamente você vai ver a vida de forma diferente, os problemas de forma diferente, vai ter mais segurança para encarar os problemas da vida e você vai ser um vencedor. Não é papo de coach isso não, é papo de ciência, só que é cientificamente provado. Entendeu? Então é isso. O papel, a postura, a linguagem do policial é aquela linguagem assertiva, que não tem medo, que se posiciona. O policial tem que transmitir através da sua comunicação interpessoal segurança, não medo e não agressividade. O policial não transmite agressividade, porque vai para um outro extremo. O policial transmite segurança, porque as pessoas olham para o policial e se sentem seguras. Você não pode olhar para um policial e sentir medo. Você não pode olhar para um policial e sentir raiva. Você não pode olhar para o policial e sentir insegurança. Você tem que olhar para o policial e sentir segurança. Opa, aquele cara ali é um cara assertivo. Eu vou pedir ajuda dele. O policial tem que transmitir isso. E essa é a postura do policial, a postura assertiva. Então tá aqui uma imagem de um policial. Eu manchei aqui a imagem do rosto dele porque não vem ao caso. É só a postura corporal que nos interessa. Essa é a postura assertiva de um policial. Essa é a postura que transmite segurança para a população. Essa tem que ser a sua postura se você quer ser policial. Ok?